Sabe, geralmente quando a gente olha para um mapa culinário, né, tem aquela expectativa quase que confortável de previsibilidade. Uhum. De ver tudo no seu devido lugar. Isso, exato. É tipo ler uma planta arquitetônica clássica. A gente nota um pouco de influência europeia ali, uma pitada de adaptação local aqui, e, sei lá, conseguimos apontar o dedo e dizer: ah, é claro que esse prato nasceu dessa mistura aí. É o que a gente está acostumado a fazer nas nossas análises, né? Com certeza. Mas olha, ao montar o nosso dossiê de hoje sobre a região centro-oeste do Brasil, nossa, essa lógica de mapa arrumadinho simplesmente voa pela janela. Voa longe. Sim, o que a gente tem em mãos hoje não é um livro de receitas fofinho, sabe? É tipo um manual brutal de sobrevivência. A gente está falando de coisas como jacarés consumidos como fonte de proteína magra, peixes de proporções jurássicas e uns doces incrivelmente poéticos que nasceram assim da mais absoluta escassez. É a definição perfeita de um ecossistema onde a natureza é quem dita as regras, sabe? E a humanidade, bom, a humanidade apenas tenta acompanhar do jeito que dá. Nossa, sim. Porque para entender qualquer prato que chegar à mesa hoje, em estados como Goiás, Mato Grosso do Sul e ali no Distrito Federal também, a gente precisa, antes de mais nada, entender a terra. Essa terra implacável de onde essa comida foi arrancada. Não se trata de uma culinária de conveniência, de jeito nenhum. Não, de forma alguma. É uma gastronomia que foi literalmente forjada sob pressão extrema. Exatamente. E a nossa investigação de hoje vai direto nesse ponto. A missão aqui é extrair como que uma geografia de extremos e um isolamento histórico que, olha, durou séculos, acabaram forjando uma das identidades culturais e gastronômicas mais singulares e, honestamente, mais geniais do país, na minha opinião. Sem dúvida. Então, para quem ouve a gente e acompanha a culinária apenas pelo que vê nos grandes centros, ou para quem simplesmente adora entender como a resiliência humana transforma a necessidade pura numa obra-prima, essa análise vai explodir a cabeça. E a gente não está falando da arquitetura modernista de Brasília, tá? Longe disso. Estamos falando de biomas colossais, de como o ser humano precisou se curvar à natureza para não perecer. E o palco dessa história, ele exige que a gente ajuste a nossa percepção de escala. Uhum. Quando a gente olha para a bacia do Pantanal e para o Planalto Central, estamos lidando ali com uma área territorial de mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Gente, é muita coisa. Isso engoliria facilmente a maioria dos países europeus inteiros. Facilmente. É a segunda maior área do Brasil. Mas, de uma forma bem reveladora, é a região que possui a segunda menor densidade populacional. Caramba! Historicamente, são vastidões que criaram grandes vazios demográficos, sabe? É como se os primeiros habitantes tivessem chegado a um planeta recém-descoberto, né? Totalmente inóspito. E, vamos combinar, o clima não ajuda nem um pouco a criar um ambiente amigável. Não, o clima é implacável. A oscilação térmica é violenta. Tipo, durante o inverno seco, que vai ali de maio a setembro, os termômetros podem cair para uns 15 graus, secando a terra de um jeito que o pó toma conta de tudo. Vira um deserto. Mas aí, quando chega o verão chuvoso de outubro a abril, a umidade dispara e a temperatura, nossa, bate os 40 graus com extrema facilidade. É tipo a natureza dizendo em alto e bom som aqui, quem manda sou eu. Adaptem-se ou voltem para casa. E o choque cultural inicial nesse território ele foi imenso. O que a história nos mostra nas fontes é uma terra que era inicialmente dominada por diversas nações indígenas, né? E eles já possuíam um mapeamento, tanto mental quanto biológico, de como extrair nutrientes daquele solo sem esgotar tudo. Sim, eles já tinham a chave do lugar. Exato. Aí lá no século XVII, chegam os bandeirantes paulistas em busca de ouro e de mão de obra escrava. O encontro super tenso. Totalmente marcado por violência e fricção. Mas também rolou uma assimilação forçada ali. Os colonizadores que estavam perdidos e morrendo de fome no meio do cerrado, eles foram obrigados a abandonar suas referências europeias, eles tiveram que aprender com os indígenas o que era de fato comestível ali. Eles não tinham opção, né? Nenhuma. E muito depois, já no século XX, esse isolamento da região continuou.
A região se desenvolveu mais impulsionada pela necessidade lá do Sudeste de criar um polo para pecuária extensiva. E no meio desse isolamento absoluto, né, e dessa imensidão super escura à noite, uma cultura muito unida acabou se formando ao redor de um elemento central, que é o fogo. O fogo era tudo. Sim, o fogo era a televisão, a cozinha, o rádio e até o templo religioso das comitivas. É que o fogo era a âncora da sanidade deles. Lá no Pantanal, por exemplo, as noites são frias e muito úmidas, então isso exigia fogueiras. E essas fogueiras acabaram sendo embaladas pelas modas de viola, criando toda a trilha sonora da região, sabe? Nossa, é muito poético isso. É lindo. E em Goiás, o fogo assumiu um caráter profundamente ritualístico. Ah, a procissão do fogaréu, né? Isso, a procissão do fogaréu, que ocorre até hoje, aliás. Eles iluminam as ruas de pedra com aquelas tochas gigantes para representar a prisão de Jesus. É uma herança ibérica, mas que ganhou contornos super dramáticos no breu do interior do Brasil. Que imagem forte. E ainda tem o Xingu, onde os rituais do Carupe utilizam as chamas para celebrar a vida e a morte. O fogo, em todas as suas formas, foi tipo a primeira tecnologia de conforto no vasto centro-oeste. Essa cultura noturna ao redor do fogo é realmente fascinante. Mas, olha, quando o sol nascia, o desafio mudava completamente de figura. Virava outro mundo. Total. Vamos focar as lentes agora no Pantanal, que é o maior bioma alagado do planeta. Durante o dia, a água dita absolutamente tudo. E quem precisava enfrentar esse labirinto aquático era a figura do boiadeiro pantaneiro. Uma rotina duríssima. Para dizer o mínimo, né? A rotina dessa pessoa envolve acordar de madrugada, montar no cavalo e passar, até 15 horas conduzindo um rebanho gigantesco. E o detalhe, com a água batendo no peito do casalo. É um esforço descomunal. É um desgaste físico brutal. Não dá para a pessoa começar o dia comendo uma torradinha leve com suco verde, concorda? Biologia humana não permitiria isso de jeito nenhum. O déficit calórico de um dia de comitiva lá no Pantanal, ele exige uma intervenção quase que drástica logo ao amanhecer. É por isso que o conceito de café da manhã deles é o famoso quebra-torto. Quebra-torto, eu adoro esse nome. É perfeito, né? É uma refeição de peso monumental, sabe? Tem arroz carreteiro, feijão, farofa, ovos fritos, pedaços de carne. Tudo isso servido muito, muito cedo. E o combustível líquido que acompanha isso não é só um cafezinho coado simples, né? Ah, não. É um café preto, muito espesso e, muitas vezes, eles misturam com pó de guaraná puro ali na hora. Pó de guaraná puro? Gente! Sim, porque o guaraná atua como um estimulante de liberação lenta no sistema nervoso. Isso garante que o boiadeiro mantenha o estado de alerta e a força muscular ao longo de quilômetros e quilômetros de terreno alagado. É impressionante pensar nessa engenharia nutricional empírica que eles criaram. Sim, tentativa e erro que deu super certo. Agora, onde a coisa fica genuinamente surpreendente na nossa análise é quando a gente olha para as águas ao redor desse boiadeiro. O Pantanal tem um catálogo, escuta só, de 230 espécies de peixes. É muita diversidade. E não estamos falando de peixinhos de aquário, tá? Estamos falando do dourado, um predador voraz que chega a pesar, entre 10 e 12 quilos. É um monstro do rio. Assar um peixe desse porte não é um jantar, é um evento de proporções épicas. Exige uma logística quase industrial. Eles assam o dourado inteiro, recheado, com uma farofa bem densa de banana da terra, embrulham e cozinham lentamente na brasa. É uma festa comunitária. E os métodos de preparo que a gente lê nas fontes, eles mostram bem como eles dominaram a técnica de conservação e de aproveitamento de cada miligrama do animal, sabe? Pegue o pacu, por exemplo. Ah, o pacu é um clássico. Um corte clássico dele é a ventricha. E a ventricha é basicamente a costela e a barriga do peixe. É a área que acumula a maior camada de gordura. E por que isso é tão crucial ali? Porque a gordura é energia pura, né? E ela retém muito sabor. Eles frequentemente preparam essa ventricha num escabeche. O escabeche que não é só uma receita gostosa, né? Não mesmo. É uma técnica química de conservação. A carne é frita e depois ela é submersa numa marinada altamente ácida, feita de vinagre, cebola, especiarias. O ácido do vinagre, ele quebra as proteínas e cria um ambiente onde as bactérias não conseguem proliferar. É uma geladeira química. Exatamente.
Isso permite que o peixe dure dias num clima escaldante, sem precisar de geladeira. Incrível como tudo lá sempre volta para a questão da sobrevivência. E tem o pintado também, que é a estrela de uns ensopados bem pesados. Eles fazem a mujica, que é onde o peixe é engrossado na panela de barro com o amido da mandioca formando um caldo super denso. Muito denso e nutritivo. E também preparam a moda do urucum, que, olha, lembra muito uma parmegiana riquíssima. E claro, a gente não pode esquecer do caldo de piranha. O famoso caldo de piranha. Pois é, a piranha tem muita espinha, então o segredo deles é cozinhar até quase desmanchar, bater tudo, coar bem e tomar aquele caldo super concentrado que, bom, a cultura local jura de pés juntos que é um afrodisíaco potente. É o que dizem por lá, né? Mas de tudo que habita o Pantanal, o que mais me chamou a atenção na dieta é a carne de jacaré. Ah, o jacaré é um caso à parte. Pelo que a gente levantou aqui nas fontes, o jacaré tem uma textura idêntica à do peito de frango, mas com um sabor suave que remete a peixes de água doce. Uhum. E o mais maluco disso tudo é uma carne branca com 0% de colesterol e altamente proteica. A cauda, inclusive, é vendida em pacotinhos como o corte mais nobre, parecendo filés perfeitos. Quer dizer, peraí, o jacaré é basicamente o frango maromba do pântano? Olha, essa analogia do frango maromba, ela ilustra perfeitamente a biologia do animal, viu? Sério? Sim, porque ao contrário dos mamíferos que marmorizam a gordura entre as fibras musculares ali da carne, os répteis tipo jacaré, eles armazenam a maior parte da gordura deles em depósitos localizados em áreas muito específicas do corpo. Ah, tá. Então a carne em si não tem gordura. Exato. O músculo da cauda, que ele usa como um chicote propulsor para nadar naquelas explosões de velocidade, é fibra muscular pura. Por isso que ao consumir a cauda, a ingestão de colesterol é quase nula e o índice proteico é altíssimo. Faz todo sentido. E vale pontuar que a caça predatória no passado quase dizimou a espécie lá, né? Mas hoje em dia, a criação em cativeiro regulamentada tornou essa carne uma fonte sustentável e que é perfeitamente adaptada ao ecossistema deles. Ok, então recapitulando. Nas planícies alagadas a gente tem peixes gigantes, escabeches ácidos para não estragar a carne e o jacaré hiperproteico. Mas e quando a água acaba? Aí o jogo muda de novo. Pois é, como faziam os tropeiros que precisavam cruzar aqueles planaltos super secos onde não dava para simplesmente jogar uma rede num rio e garantir o jantar. A escassez de água e de ingredientes forçou algumas das maiores inovações que a gente viu. E é aqui que precisamos falar da linguiça de maracaju, lá do Mato Grosso do Sul. Essa é uma invenção brilhante. Diz a lenda nas fontes que os colonizadores que vieram de Minas Gerais trouxeram a tradição de fazer embutidos para a região. Sim, a tradição mineira de embutir a carne de porco para conservá-la no interior das tripas era um conhecimento super valioso que viajou com as comitivas. Mas espera um pouco, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui porque isso me encafifou. Manda. Produzir linguiça no meio de uma travessia interminável não soa como uma técnica bruta de sobrevivência para mim, sabe? Parece muito mais um capricho. Um luxo colonial, né? É, uma tentativa de manter uma tradição europeia viva ali por pura nostalgia. Porque, pensa bem, quem é que para no meio de um calor de 40 graus para ficar embutindo carne? Olha, essa é uma dúvida muito comum de quem lê sobre isso a primeira vez. Mas a mecânica térmica por trás da linguiça de maracaju destrói completamente essa ideia de capricho. É mesmo? Não era nostalgia. Era pura matemática de sobrevivência. Nas longas comitivas, o porco, que era o animal tradicional para os embutidos, ele não aguentava a viagem e o suprimento acabava muito rápido. Tadinho do porco, não aguentava o tranco. Não aguentava. Então, o que eles tinham em abundância, andando bem ali do lado deles? O gado. Só que a questão é que você abate um boi e de repente você tem centenas de quilos de carne que vão apodrecer em questão de horas naquele sol escaldante do centro-oeste. E a geladeira não existia, lógico. Nenhuma chance. A solução que eles acharam foi fatiar os cortes nobres do traseiro do boi, que já são naturalmente mais suculentos, misturar com a gordura local e temperos muito específicos e embutir na própria tripa do animal abatido. E como secava sem estragar? É aí que vem o golpe de gênio. Ao pendurar essa linguiça fresquinha nas laterais dos arreios dos cavalos,
O próprio sol do cerrado e o vento seco da cavalgada desidratavam a carne, e a tripa protegia contra os insetos. Nossa! Era uma cura ao ar livre e, o mais importante, em movimento. Eles não precisavam parar. Cara, então eles transformaram a sela do cavalo e aquele clima infernal num desidratador de carnes industrial em pleno século XIX. Exatamente isso. Isso é um hack biológico absurdo, que coisa genial. E a necessidade também bateu na porta em relação aos carboidratos, né? Porque o trigo, que era a base da alimentação europeia, simplesmente não suportava a viagem até o interior ou não encontrava um solo adequado para o cultivo naquela época. Faltava o básico para eles. Faltava, e a ausência do trigo coroou uma rainha indiscutível ali, a mandioca. O trigo era um fantasma, mas a mandioca era a realidade pulsante debaixo da terra. Isso gerou pratos como o caribel, por exemplo, que é um guisado riquíssimo de carne de sol com mandioca. E o mais interessante sobre o caribel é que a técnica por trás dele tem uma origem direta na cultura indígena da etnia terena, lá no Pantanal Sul-Mato-Grossense. A influência indígena é fortíssima. É a base de tudo. A genialidade do uso da mandioca pelos indígenas, especialmente aquele processo todo de ralar, prensar e retirar o ácido cianídrico das variedades que são mais bravas, venenosas até, foi apropriada pelos colonizadores. Aí eles só adicionaram a carne de sol bovina. E nasceu o prato. Isso. A fusão desses dois conhecimentos práticos de conservação é que gerou o caribeu. E detalhe, se você bater essa mesma mandioca rica em amido até ela virar um creme bem aveludado, você chega no guisado pantaneiro. A mandioca é, sem dúvida, o cimento que une a culinária da região inteira. E o legal é que essa adaptação não parou no tempo, né? Se a gente olhar para as fronteiras geográficas da região, o mapa desenha aquelas linhas retas e duras separando o Mato Grosso do Sul do Paraguai, da Bolívia. Mas olha, na panela essas fronteiras são uma ilusão completa. A cultura simplesmente ignora a geopolítica. Totalmente. É por isso que é super comum encontrar iguarias vizinhas perfeitamente integradas no dia a dia deles. A gente tem as saltenhas bolivianas, tem o locro, o bori-bori e a sopa paraguaia, que, parando para pensar, é possivelmente uma das maiores ironias culinárias da história, né? Porque é uma sopa que é sólida. A sopa paraguaia ilustra de uma maneira, assim, cômica e brilhante essa questão da logística que a gente estava falando. A história dela, que é respaldada por várias tradições orais e registros da região, conta que a sopa original era líquida mesmo. Ah, então ela já foi sopa de verdade. Era feita de um caldo bem espesso de milho, queijo e cebola. Mas imagina só, como transportar líquidos a cavalo ou naquelas carroças sacolejando sem derramar tudo? Impossível. Ia chegar só a panela vazia. Exato. A solução deles foi simples e revolucionária. Eles decidiram assar a sopa. Assar sopa é muito bom. O calor do forno evaporava a água e coagulava o queijo e o milho. Isso transformava o líquido num bolo salgado, denso, portátil, e que oferecia uma saciedade muito imediata para quem precisava continuar viajando por dias. Assar a sopa para conseguir carregar na viagem é muita criatividade prática. E o milho reinava ali junto com a mandioca, né? O Centro-Oeste pegou a pamonha, que em muitos estados tipo São Paulo é predominantemente um doce, e transformou num prato principal robusto. Virou uma refeição completa. Em Goiás, as pamonhas salgadas são recheadas com muito queijo, pimenta e carnes. E por falar em prato robusto de Goiás, não dá para ignorar o empadão goiano, né? A massa, que é feita muitas vezes com banha de porco para garantir aquela crocância maravilhosa, guarda um recheio que é um verdadeiro banquete. Tem frango, pernil de porco, ovos cozidos, queijo meia-cura e o famoso palmito guariroba. A guariroba merece um destaque analítico próprio aqui, viu? Porque ela difere radicalmente desses palmitos comuns e docinhos que a gente compra no mercado, tipo o pupunha ou o açaí. Sim, não tem nada a ver. Ela possui um perfil de sabor intensamente amargo, bem adstringente, sabe? Nossa! E a etimologia da palavra traduz perfeitamente esse amargor. Vem lá da língua tupi, guarai-robe, que significa literalmente um indivíduo amargo.
É fantástico. O Indivíduo Amargo daria um título formidável para um filme de faroeste passado no Cerrado, fala a verdade. Um faroeste épico. Demais. E coroando essa mesa salgada toda da região, as grandes festas contam com o tradicionalíssimo arroz de puta rica. O nome é super polêmico e marcante, mas ele esconde uma panela farta onde o arroz se mistura a uma quantidade absurda de carnes defumadas, embutidos variados, lombo e milho. Era a demonstração máxima de que, quando havia alguma fartura ali, não se economizava um único grão sequer. Exato. Sabe que amarra todo esse segmento salgado que a gente acabou de discutir? O quê? Uma constatação muito clara. O isolamento não empobreceu a culinária do Centro-Oeste. Muito pelo contrário. A ausência de ingredientes externos forçou um olhar microscópico deles para o que a própria terra oferecia. E isso gerou uma complexidade de sabores invejável. É uma superação atrás da outra. Só que, depois da gente falar tanto de carne de sol, de jacarés e de indivíduos amargos, a região nos oferece um contraste arrebatador nas fontes. Há uma doçura profunda, muito poética e delicada, que sobrevive no interior. E ela foi moldada pelas mãos das tradicionais doceiras. É uma tradição lindíssima. É uma cultura muito, muito forte em Goiás e de forma super especial lá na cidade de Perinópolis. Essas mulheres, elas pegavam ingredientes muitas vezes duros, ácidos, difíceis de lidar e através da paciência do tacho de cobre ali no fogão a lenha, transformavam isso em pura arte. Arte comestível. E quando a gente fala dessa sensibilidade, é absolutamente impossível não citar a figura icônica de Cora Coralina. Sem dúvida, o maior nome. Ela não apenas dominava a alquimia do açúcar como doceira, como ela se tornou uma das maiores vozes da poesia brasileira. E sabe o que é mais chocante na trajetória dela? É o timing das coisas. Ela publicou seu primeiro livro, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, lá em 1965. Sabe qual era a idade dela? Ela já beirava os 76 anos de idade, né? 76 anos. É de uma resiliência absurda. Olha, o timing da vida da Cora Coralina não é apenas uma curiosidade biográfica, tá? Para quem estuda a região, é talvez a metáfora mais perfeita para o próprio bioma do Cerrado, que é onde ela viveu e o que inspirou toda a obra dela. Como assim metáfora para o bioma? Vamos analisar a botânica do Cerrado de perto. O solo de lá é altamente ácido, ele é rico em alumínio, que é tóxico para muitas plantas, e super pobre em nutrientes superficiais. Um ambiente bem hostil para uma plantinha crescer. Exato. E o que isso causa? Força as árvores a crescerem de uma forma extremamente lenta, elas desenvolvem aqueles troncos bem tortuosos, cascas grossas que resistem ao fogo natural e raízes que chegam a dezenas de metros de profundidade só para buscar água lá no lençol freático. Caramba, a árvore tem que lutar para sobreviver. Lutar muito. Para um olhar mais apressado, o cerrado parece árido, retorcido até. Demorado, sabe? Demora muito para florir ou para dar frutos. Exatamente como a poesia publicada tardiamente pela Cora. Nossa. Mas a resiliência desse ambiente garante que, quando o fruto finalmente brota ali, ele guarda uma concentração vital e uma doçura inigualáveis. A obra da Cora e os frutos do cerrado, eles dividem a mesma essência, sabe? Uma casca que foi calejada pelo tempo, mas que esconde um interior de riqueza imensurável. Nossa, essa conexão é de arrepiar. A doçura que exige tempo e resistência para aparecer. É muito forte. E essa doçura se materializa muito nos doces adaptados que a gente leu. Lembra da falta do trigo lá atrás? Isso moldou até as sobremesas deles. A gente tem a massa fina do pastelinho de Goiás, que abraça o doce de leite. Tem a cremosidade do mané pelado, que é essencialmente um bolo molhado de mandioca maravilhoso. Muito bom, sou suspeito para falar de bolo de mandioca. É perfeito, né? E o furundum, que é uma pasta escura e brilhante feita da combinação, para mim, super improvável, de mamão verde ralado, rapadura e gengibre. Mas, voltando aos tesouros que vêm direto das árvores do cerrado, as frutas nativas merecem um capítulo de sobrevivência próprio, né? Ah, elas são únicas. Indomáveis, eu diria. Totalmente indomáveis. Começando pela cagaíta. A cagaíta é um exemplo clássico da dualidade desse bioma. É um fruto pequenininho, de um amarelo meio esverdeado, com uma polpa extremamente suculenta e uma acidez bem refrescante.
É muito usada na confecção de sorvetes, licores artesanais. Mas atenção, quem escuta a gente precisa saber que ela vem com um alerta biológico que não pode ser ignorado de jeito nenhum. A regra de ouro no Centro-Oeste é: nunca consuma cagaíta se ela estiver muito madura, ou se tiver caído do pé e ficado lá aquecida pelo sol no chão. Nesse estado, ela vai passar os próximos dias trancada no banheiro, literalmente. A fermentação rápida da fruta madura causa um efeito laxativo super violento. É fascinante pensar como a natureza oferece uma iguaria deliciosa, mas exige que você assine um termo de responsabilidade invisível antes da primeira mordida, sabe? É quase um contrato. Sim. Comer fruta madura no cerrado é quase um esporte radical para a flora intestinal. E o que causa isso, cientificamente falando, é justamente a rápida oxidação e a altíssima concentração de ácidos orgânicos ali que entram em processo de fermentação com calor. Mas assim, se a cagaita exige cautela, outras frutas oferecem força pura para quem consome. Tipo baru, né? O baru, exatamente, é uma castanha protegida por um coco duríssimo, mas quando ela é torrada, revela um sabor que lembra um amendoim muito refinado, só que com uma carga proteica brutal. Ele é essencial para a nutrição das comunidades locais lá, e eles usam tanto para pratos salgados quanto para fazer pé de moleque. Que versatilidade! E do ponto de vista da engenharia botânica, a gente tem o buriti, que é um dos maiores espetáculos do Cerrado. Ah, o buriti é lindo. É uma palmeira super imponente que prefere as áreas alagadas, né, as chamadas veredas, e o fruto dele é genial. Ele é rico em vitamina A, complexo B, vitamina C, além de ter muito ferro e cálcio. Mas olha, o que mais me impressiona nele é a arquitetura da casca. Parece de outro mundo. Parece, ela é revestida por umas escamas brilhantes e super geométricas, que parecem tipo uma armadura medieval. Essa casca dura evoluiu exatamente para proteger a polpa, que é incrivelmente nutritiva do ataque de roedores que tentam roer antes da semente estar pronta. Uma defesa perfeita. E o óleo que é extraído da polpa do buriti é tão bioativo que as populações tradicionais o utilizam não só na comida, mas como um poderoso cicatrizante de feridas, estimulante energético e, acredite se quiser, até como vermífugo natural. É uma farmácia na árvore. Total. E a gente não pode encerrar essa lista sem citar o icônico pequi. Claro, com aquele perfume inconfundível que aromatiza o arroz e que demanda, todo mundo sabe, uma técnica quase cirúrgica para ser roído sem cravar espinhos na língua, né? Exige respeito. O pequi exige respeito. Demais. E tem também a mangaba com aquele látex dela que se converte num doce ácido perfeito para sorvetes. E o coquinho azedo é muita riqueza. E cada um desses ingredientes que a gente listou aqui não é apenas um alimento, sabe? Eles são registros botânicos e históricos da região. Eles provam, por A mais B, que a química do solo e aquele isolamento geográfico forçaram o desenvolvimento de uma fisiologia única. O Centro-Oeste armazenou na sua flora todas as vitaminas e minerais que a população simplesmente não tinha como importar de fora. Então, amarrando todas essas informações do nosso mergulho profundo de hoje, ao longo da nossa exploração aqui, uma realidade ficou inegável. A geografia do Centro-Oeste brasileiro não atuou apenas como um cenário passivo onde as pessoas cozinhavam de boa. A geografia foi o chefe executivo absoluto dessa culinária. O grande maestro. Foram as distâncias torturantes que forçaram os tropeiros a inventar as linguiças de conservação em pleno sol. Foi a imensidão líquida do Pantanal que ditou um cardápio onde a energia de alta densidade e, claro, os gigantes dos rios são as únicas garantias de sobrevivência para o boiadeiro. E foi a barreira implacável contra o trigo europeu que entregou a coroa ali para a mandioca e para o milho, gerando aqueles guisados, massas e até sopas sólidas. O Centro-Oeste é uma aula magna de verdade sobre a genialidade da adaptação humana sob pressão térmica e geográfica. O que nos leva a uma reflexão muito fundamental sobre como a gente enxerga o progresso hoje em dia. A cultura alimentar que possui as raízes mais profundas e, veja bem, os sabores mais complexos, ela raramente é fruto do conforto. Nossa, isso é muito verdade. Ela nasce do atrito, sabe? Ela nasce da alimentação.
A inteligência humana se expande drasticamente quando as opções diminuem. E isso nos deixa de cara com um dilema moderno formidável para quem está acompanhando a gente. Porque hoje nós vivemos a era da superlogística. O século XXI consegue colocar um caminhão refrigerado entregando farinha de trigo refinada canadense, queijos suíços ou filés de salmão chileno no interior do Mato Grosso ou numa cidade histórica lá de Goiás com muita facilidade. É a globalização chegando na porta. Pois é. E a pergunta que a gente deixa para quem nos escuta processar e refletir é: o que acontece com uma identidade cultural que foi inteiramente forjada no fogo da dificuldade, quando essa dificuldade simplesmente deixa de existir? É o grande paradoxo da modernidade. Quando a gente não precisa mais assar uma sopa para poder transportá-la a cavalo, ou secar uma linguiça na sela para a carne não apodrecer, a gente corre o sério risco de perder não apenas a receita, mas a história por trás de toda aquela técnica. Apaga o passado, né? Apaga. A facilidade extrema de acesso é maravilhosa para a nossa comodidade, não tem como negar. Mas ela pode ser um solvente muito poderoso que vai apagando aos poucos a memória tátil e culinária de pratos tão únicos como o caribéu ou o preparo super cuidadoso daqueles frutos selvagens. Olha, é um pensamento para martelar na cabeça da próxima vez que a gente pegar o celular à noite e, com 2 toques rápidos na tela brilhante, pedir qualquer comida internacional por um aplicativo de entrega, né? Aguardando tudo chegar intacto e morninho na porta de casa. A conveniência aos poucos achata a topografia do mundo. Nivela tudo. Nivela. Mas, como vimos hoje nas profundezas do Pantanal e naquelas raízes retorcidas do Cerrado, as verdadeiras obras-primas do sabor humano não nasceram de cardápios com infinitas opções e frete grátis. Elas nasceram de lugares onde a natureza era dona da casa e a humanidade teve que responder com engenharia, genialidade e, acima de qualquer coisa, com respeito pela terra. Fica aí a reflexão.